que teve vitórias, teve perdas, mas assim como esse versículo, até aqui o Senhor nos ajudou. Esse versículo está uma passagem onde Israel estava cercado para ser atacado por um exército inimigo. E o exército pediu para Samuel: clame ao Senhor para que ele nos ajude. E enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, clamando a Deus, pedindo pelo exército, Deus respondeu com um estrondo tão forte contra aquele exército que aquele exército inimigo se apavorou. E nisso Israel teve vitória. E para lembrar disso, Samuel pegou uma pedra e chamou de Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou. Irmão, eu não sei como realmente foi o ano de cada um, mas que a gente possa nessa manhã levantar umas pedras simbolicamente e declarar: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Amém. Amém. Então, vamos começar com música para Deus, somente Deus, pois somente Ele merece o louvor, merece a honra que Ele é feito. Amém. Aí a gente
poderoso, Jesus, Filho de Deus, o qual entrou na presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos a confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre precisamos de ajuda. Que a gente possa chegar na presença de Deus com toda a confiança. A gente sabe que esse Deus não é um Deus que não compreende nossas dores, não compreende a dor, não compreende o que é uma rejeição. Não é um Deus que não compreende. É um Deus que compreende tudo que a gente passa nessa vida. Por isso a gente pode chegar na presença de Deus com toda a confiança, sabendo que Ele se compadece com nossas vidas. E lá a gente tem misericórdia. Lá a gente encontrar a graça de Deus. Amém? E só nele, um Deus que sustenta o céu, que sustenta a sua vida, a nossa vida.
grande, tão poderoso. Deus sustenta a nossa vida, cada vida aqui. Nossa Deus, seja louvado, seja o seu nome, Deus.
Também, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai, te rendendo graças e louvores, Pai. Te agradecendo, Senhor, por toda a Tua graça, por toda a Tua misericórdia, Pai. Te agradecendo por cada minuto dessa semana que se passou, Pai. Te agradecendo pelas lutas, Pai. Te agradecendo pelas vitórias que tu fez, Senhor. Te agradecendo por todo aprendizado que o Senhor coloca em nossas vidas, Pai. Por cada gota de amor que nós sentimos, Pai. Cada situação que nós passamos, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, haja poderosamente neste lugar, Pai. Venha, Senhor, conosco. Senhor, que o pregador agora seja usado poderosamente, Senhor, como instrumento da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa chegar, Senhor, dentro dessa igreja, Pai, poderosamente, Pai, tocando os corações, Pai. Que cada um de nós possa ver o Senhor com nós, Pai. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. A paz do Senhor. Obrigada, Claudinha. É interessante que quando vai chegando o final do ano, a gente começa a pensar em várias questões. O que valeu a pena, o que não valeu, onde que eu acertei, onde que eu errei, o que eu deveria ter feito e não fiz, o que eu fiz e não deveria ter feito, e assim por diante. Nosso coração às vezes fica apertado, às vezes a gente fica frustrado, às vezes a gente pensa, puxa, por que é que teve que ser assim? E muitas vezes a gente fica pensando, puxa, e agora? Como vai ser daqui para frente? Quando se aproxima o final do ano, a gente pensa, eu acho que pode ser diferente. Acho que pode ser diferente. Naquilo que eu fiz e eu me frustrei, eu posso pensar, pode ser diferente. E hoje a gente queria meditar um pouquinho sobre quais têm sido as suas respostas às questões da vida. Quais têm sido as suas reações, as suas atitudes em relação à vida? É interessante que ao longo da vida da gente, a gente é movido por escolhas. A gente caminha e a cada passo, a gente precisa fazer escolhas. Desde pequeno. É interessante que quando a gente é criança, que nem o nenenzinho lá do Hiroshinho, a gente olha, fala, puxa, que vida boa, não precisa tomar aquelas decisões mais pesadas. Mas na medida que o tempo vai passando, mesmo crianças, eles precisam aprender a tomar decisões. E os pais precisam ajudar os filhos nessas questões, dar-lhes autonomia para que eles sejam capazes de fazer boas escolhas para a vida deles. E a gente sofre as consequências dessas nossas decisões, dessas nossas escolhas. Às vezes as questões se apresentam na nossa vida e a gente não sabe como caminhar. A gente fica em dúvida. Será que eu vou para frente? Será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? E agora? O que eu faço? E quais são os seus planos para a sua vida? Muitas vezes, as coisas que movem a nossa vida são questões pequenas, banais do dia a dia. Por exemplo, outro dia, eu conversando com uma mãe de uma amiguinha da Isa, ela tem 2 filhas. A filha mais velha estuda com a Isa, tem 5 anos. E a mais nova tem entre 2 e 3 anos. E a pequenininha, que mal sabe falar, ela disse que queria, do Papai Noel, um tablet. E aí a mãe falou, o que você quer? Ela, eu quero um tablet. E até a mamãe entender que era um tablet, falou, um tablet? E ela, não, mãe, mas pode ser um iPad também. Imagina uma criança de 2, 3 anos pedindo um iPad. E aquela mãe ficou pensando e falou, puxa, eu acho que estou criando um monstrinho. E ela começou a pensar sobre essas questões e a gente começou a conversar sobre isso. E muitas vezes a gente fica, e agora? Quais são os meus planos para o futuro imediato? Ganhar um tablet, um smartphone? Concluir meus estudos? Aumentar ou diminuir a minha carga horária no trabalho?
casar ou comprar uma bicicleta, que muitas vezes é um dilema? Proporcionar uma boa escola para os seus filhos? Ou então guardar um dinheirinho para o futuro, para a velhice? Às vezes, quitar o seu apartamento, ou às vezes comprar uma casa maior ou uma casa menor, comprar uma secadora de roupas, principalmente quem mora em apartamento. Será que eu vou me aposentar esse ano? No ano que vem? 10 anos? Agora não, eu quero mais um pouquinho, eu quero produzir mais um pouco. Aposentar ainda não. O Vanderlei está fazendo assim, né? Viajar pelo mundo. Ou então, talvez a minha preocupação momentânea seja: será que eu vou assistir a final da Copa do Mundo no Brasil? Eu não sei se ainda está vendendo. Mas eu imagino assim, que tenha gente que tem um sonho. O meu plano de vida imediato é comprar o convite para poder entrar, para assistir a final da Copa do Mundo, e se for o Brasil, melhor ainda, né? E são essas questões que vão preenchendo o nosso coração. A gente vai caminhando, puxa, o que eu vou fazer? E a gente vai traçando metas e planos a curto prazo, às vezes a médio prazo, mais dificilmente a longo prazo. Mas, geralmente, as nossas preocupações são a curto prazo. E é interessante que nós somos movidos a isso, fazer planos a curto prazo. Deixa a vida Vocês me conhecem? levar. Conhece essa música? Deixa a vida me levar, vida leva. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus. Essa é uma música do Zeca Pagodinho. Né? Eu não estou de modo algum criticando, mas só para a gente parar para refletir sobre essas questões. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E a gente vai sendo movido a caminhar assim na nossa vida. Deixa a vida me levar. E a gente vai indo embora. Mas aí eu fui pegar a letra dessa música e fui procurar. O que mais que essa música fala, né? E eu achei engraçado. Olha só, deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespere. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos, lá vou eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Será que tem alguma coisa de errado nisso? Será? De modo geral, a gente caminha, deixando a vida levar a gente. A gente vai tomando as pequenas decisões do dia a dia, a curto prazo. Compre um smartphone aqui, um tablet ali, um iPad aqui. Ou, vou trocar o carro, ou... esse ano eu preciso trabalhar mais, então eu vou aumentar minha carga horária no trabalho. Meu filho está numa escola, não adaptou legal, eu vou trocar de escola. E a gente vai caminhando. E o lema que a gente ouve do mundo é: keep calm and deixa a vida me levar. Então mantenha calma, deixa a vida me levar, não precisa se preocupar. Só que aquilo que Deus diz é diferente. A palavra de Deus diz, tem um trecho que fala assim, que Davi fala: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Então, cada dia da vida da gente, a gente tem que buscar alcançar esse coração sábio. E se a gente deixa a vida nos levar, essa sabedoria, ela acho que não vai chegar nunca. Será que chega? Eu creio que não. E eu queria falar um pouquinho sobre como responder ao chamado de Deus. Houve duas pessoas que marcaram a história. Maria, a mãe de Jesus, que a gente consegue ouvir um pouquinho mais. A gente está mais acostumado a ouvir falar sobre Maria. 2 semanas atrás, o Paulo falou um pouquinho sobre ela. E hoje eu queria refletir um pouquinho sobre a resposta de Zacarias, pai de João Batista. Vamos orar? Pai amado, aqui está a tua igreja, o teu povo. São pessoas que eu creio que hoje de manhã, neste domingo, se levantaram, porque queriam ouvir algo do Senhor, desejavam algo do Senhor,
desejavam estar aqui para estar na tua presença. E eu creio, Senhor Deus, na sinceridade do coração dessas pessoas que estão aqui, Senhor Deus, de cada um. Cada um é teu filho amado. Cada um foi criado por ti. Cada um aqui que se encontra nesta igreja, nesta manhã, foi sonhado e planejado pelo Senhor. E cada um de nós, Senhor Deus, estamos aqui porque o Senhor tem nos atraído, o Senhor tem nos chamado. E neste momento, ó Pai, nós queremos nos render diante da Tua presença e clamar a Ti que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nosso meio para que possa nos falar no profundo, que o Senhor possa estar gerando transformações de vidas neste lugar, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Muitas vezes, Senhor Deus, nós temos caminhado nas nossas vidas, temos passado por frustrações, por tristezas, por desilusões. E muitas vezes a gente olha para a direita, olha para a esquerda, e a gente vê que não há saída, aparentemente. E a gente vai deixando a vida me levar. A gente vai deixando a vida nos levar. Mas neste momento, Senhor Deus, eu peço que o Senhor, do alto céus, ministre aos nossos corações para que o próprio Deus possa nos direcionar, para que cada um de nós se posicione conforme o Teu querer, nesta terra, na nossa geração, e que a nossa vida gere impacto na nossa sociedade, gere impacto na vida daqueles que estão ao nosso redor, e que gere impacto para a eternidade também, Senhor Deus. Nós queremos nos dispor diante de Ti, Senhor Deus, com a nossa mente aberta, o nosso coração aberto, para que o Senhor encontre espaço para se mover, ó Deus. E que aquilo que nós tivermos de entendimento em nossa mente, ela não permaneça somente na nossa mente, Senhor Deus, mas que ela desça para o nosso coração. E quando desce para o nosso coração, Senhor Deus, aí sim, nós somos transformados pela Tua graça e pelo Teu amor. Nós queremos nos colocar atentos a ouvir a Tua voz, Senhor Deus, e que o Senhor, o próprio Deus, fale conosco. Nós queremos orar e agradecer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Ele é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Abrindo a Bíblia um pouquinho mais para a direita, você vai encontrar Lucas, capítulo 1. Houve um tempo em que Zacarias, já idoso, e com sua esposa Isabel, eles tinham um sonho. Muitas vezes nós temos sonhos em nossas vidas. A gente sonha com muitas coisas. E Zacarias e Isabel, eles não eram diferentes, eles tinham um sonho. Diz a palavra de Deus assim, Lucas capítulo 1, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Eles faziam parte de uma família de sacerdotes. E ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ambos eram justos diante de Deus. Isso me chamou muita atenção. Eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril,
sendo eles avançados em dias. Eu creio que, por um longo período da vida deles, eles oraram ao Senhor, pedindo: Senhor, dá-nos um filho. Era o sonho de Zacarias e de Isabel, ter um filho. Havia alguma coisa de errado neles? Para que eles não pudessem ter filhos? De acordo com as atitudes deles? Não. Eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Por que o sonho deles parecia tão distante de ser alcançado? Por que era tão impossível ser alcançado? Mais para frente, diz assim, no capítulo 1, versículo 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo de sacerdotes, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por um sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Naquela época, quando eles entravam para oferecer uma oferta ao Senhor, eles entravam com muito temor e tremor, porque eles poderiam ser consumidos ali por causa do pecado. E eles poderiam não voltar mais, tanto é que dizem que eles amarravam uma corda na pessoa, no sacerdote que entrava, e se ele entrasse e morresse lá dentro, eles só puxavam com a corda, porque eles também não podiam entrar ali dentro. Agora imagina a cena, eu fico imaginando que terror que devia ser aquilo. Você olha assim, eu vou ter que entrar lá, eu posso ser consumida, eu posso morrer, e agora o que eu faço? Foi engraçado que agora a gente estava ali orando, né? Antes da gente vir aqui para começar o culto. Eu vou contar um pouquinho dos bastidores, tá bom? Aí estava o Hiroshi, estava eu, Mandinho, o pessoal todo do louvor, dos pregadores. E dá um friozinho na barriga quando vai começar, né? E a gente, e agora, né? E foi engraçado que a gente não ia ser consumido como era naquela época, por causa que Jesus já veio. Ele já rompeu com tudo isso. Mas naquela época não era diferente. E quando eles foram, quando o Zacarias ele entrou, eu imagino que ele deva ter entrado com muito temor, tremor e medo, um pavor terrível. Eu vou entrar, mas eu espero que eu volte. E ele entrou. E com o tempo foi passando, ele foi demorando para sair. O pessoal que estava lá fora já começou um zum, zum, zum. Já começou, tem misericórdia dele, que tomara que ele saia, né? E continua lá falando assim, no 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. No 11. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Vocês já imaginaram, vocês na situação de Zacarias, entrando no santuário ali, e aparece um anjo? Será que dá medo? Eu fico pensando que aquela presença santa e a iminência daquilo que pode vir a acontecer deva gerar-se um negócio na pessoa. E diz a palavra que Zacarias sentiu medo. Foi dominado pelo medo, no 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias então perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Zacarias questionou, duvidou, e o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo,
não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. E quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. E depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. E assim foi. Isso foi o que aconteceu com Zacarias. Foi predito o nascimento de João Batista, né? Aquele que viria a preparar o caminho de Jesus, né? Disse assim: disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E a resposta de Zacarias foi: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois eu sou velha e minha mulher avançada em dias? E ele teve a resposta do anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e não fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até que ao dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. É interessante que muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente fica pensando: ai, acho que isso não é de Deus, não. Imagina, Deus não ia fazer isso. Deus não faz essas coisas nos dias de hoje. Ah, não, isso não é verdade, não. Eu não acredito. Porém, também foi predito o nascimento de Jesus. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Da mesma forma, se a gente continua a leitura, e vocês podem depois continuar a leitura, no capítulo 1, versículos 26 em diante, diz assim que no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela, disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Foi a pregação do Paulo, 2 domingos atrás. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Da mesma forma como Zacarias teve medo, Maria também teve medo. É interessante isso, né? O medo faz parte da natureza humana. A gente sente medo. É comum sentir medo. É uma forma de proteção. A gente sente medo. Mas qual foi a atitude, a diferença entre Maria e Zacarias? Olha só. A resposta de Maria. Se a gente continua, ela fala que ela conceberá, e no 34, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Percebam que os dois sentiram medo, tanto Zacarias como Maria sentiram medo. Percebam também que os dois, eles perguntaram para o anjo: mas como assim? Os dois eles perguntaram. Qual a diferença entre Zacarias e Maria? Esses dias, eu fui fazer um plano de leitura da Bíblia e eu peguei os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu estava lendo simultaneamente. E quando a gente pega para ler simultaneamente, a gente vai vendo vários lances do período que antecede o nascimento de Jesus e os subsequentes de Jesus caminhando nessa terra. E o encontro de Jesus com várias pessoas. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Que por muitos momentos,
Jesus chega para a pessoa e fala: a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé. Jesus se admirou com a tua fé. E assim foi. A tua fé. Essa é a diferença entre Zacarias e Maria. A tua fé. O coração de Zacarias, talvez no coração dele, fosse tão comum, tão assim, já normal, que não fosse possível, que a fé já tinha ido embora. Mas para Maria não. A Maria, ela responde: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Eu não estou dizendo que tudo aquilo que a gente quer e a gente diz pedir com fé é aquilo que Deus vai fazer exatamente, porque Deus é soberano e Ele age conforme a soberania e a sabedoria dEle. Mas a nossa fé, ela move montanhas. A nossa fé, ela gera um movimento no reino espiritual. A nossa fé, ela pode surpreender a Deus. A nossa fé. Qual tem sido a tua resposta para as questões da vida que Deus tem colocado diante de você? A gente pode ter duas atitudes. A gente pode ser como Zacarias. Às vezes as coisas vão acontecendo. A gente vai deixando a vida nos levar. E a vida leva eu. Pode ser. Mas a minha fé, ela pode gerar um impacto no reino espiritual. Será que eu consigo dizer, de coração, com fé, faça-se em mim a tua vontade? Quais são os planos de Deus para a minha vida? Nós, cada um de nós, eu me incluo, nós temos os nossos próprios planos e propósitos para a nossa própria vida. Nós temos nossos próprios planos e propósitos para a nossa própria vida. Porém, há vezes em que Deus tem outros planos e propósitos para nós. Nem sempre coincidem com os de Deus. Nem sempre. E às vezes, é preciso fazer a troca dos meus planos e propósitos pelos planos do Senhor. Planos, planos, planos. Quais têm sido os seus planos? O que você tem planejado para a sua vida? A gente pode planejar muitas coisas. Quando a gente é jovem, a gente sonha com muitas coisas. A gente sente que a gente tem uma força motriz que faz com que a gente possa alcançar o que a gente sonhar. E a gente fica naquela expectativa, eu vou alcançar. Mas o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e a gente vai percebendo que tem coisas que fogem ao nosso controle. Tem coisas que as nossas mãos não alcançam. Tem coisas que a gente sonhou tanto, planejou tanto, almejou tanto, caminhou, se preparou para aquilo. E por que não aconteceu? Por quê? Queria contar uma coisa para vocês, é rapidinho. Eu nasci num lar cristão. Os meus bisavós paternos, meu bisavô paterno, ele conheceu a Cristo no Japão. Eu sou a quarta geração, né, de cristã, na minha família. Isso começou ali no Japão. Depois veio o meu avô paterno, o meu pai, e depois eu e minha irmã, né? Mas o fato de eu nascer num lar cristão, isso não faz de mim uma cristã. Engraçado isso, né? O fato de eu ter nascido num lar cristão, isso não me torna uma cristã. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus, ele não é hereditário. Depende da minha decisão, do meu posicionamento perante o Senhor. E eu me lembro, nós não éramos daqui de Mogi. Nós moramos em várias cidades até nós chegarmos aqui em Mogi. Quando nós chegamos aqui em Mogi, eu me lembro que um dia eu com a minha família, nós estávamos numa sorveteria Daurinho, famosa antigamente, né? Tomando sorvete.
E em frente, nós começamos a ouvir hinos. E a gente atravessou a rua para ver o que tinha do outro lado. O meu pai, ele tinha sido professor de escola dominical um tempo atrás, e ele tinha ministrado na cidade dele, e a gente veio para Mogi por causa do trabalho dele, e a gente não tinha igreja. Mas a gente ouviu o hino, e a gente atravessou a rua, e a gente entrou naquela casa. E aquela casa era a Igreja Metodista Livre de Mogi das Cruzes no passado, que ficava na rua José Bonifácio. E eu tinha 3 anos de idade. Eu cresci dentro de uma escola dominical. Só que o tempo foi passando. Eu creio que, quando criança, eu fiz a minha confissão de fé. Eu quero Jesus na minha vida, eu aceito Jesus na minha vida. Eu amo esse Jesus. Mas com o passar do tempo, a mentalidade das pessoas, ela vai mudando. E quando chega o período da adolescência, é um momento que você se torna mais independente. Até então, você criança, você é dependente dos seus pais, inclusive na fé. São os pais que trazem os filhos para a igreja, mas no momento da adolescência, é posicionamento da pessoa. É um momento de decisão. E naquele momento, o que aconteceu? Por várias questões. Questões familiares, que os meus avós que moravam em São Paulo tinham vindo morar, vinha muita gente em casa. Com o tempo eu deixei de ir, de frequentar a igreja, e fui indo, até que deixou de fazer falta. Só que a partir do instante que deixou de fazer falta, eu não queria mais. Porque eu queria deixar a vida me levar. Era muito divertido deixar a vida me levar na adolescência. Eu tinha professores muito inteligentes, muito... Sabe aquelas pessoas que colocam questionamento? Deus não existe. Imagina. Por que você crê nisso? Deus não existe. É só uma ciência, uma forma que as pessoas caminham em direção àquilo, mas Deus não existe. E quando eu fui caminhando com essas pessoas, eu fui ouvindo o que eles me diziam, mas ao mesmo tempo isso me deixava confusa. Por quê? Porque eu tinha a base de fé quando criança. Só que era o momento de me posicionar e decidir. Era a minha posição perante Deus, não mais os meus pais. E eu tenho certeza que os meus pais e a minha irmã mais velha oraram muito por mim para que eu voltasse aos caminhos do Senhor. Tenho certeza, convicção. Mas eu quis experimentar o que era deixar a vida me levar. E eu fui. Fiquei 4 anos fora da igreja, no período da adolescência. Vi muitas coisas, conheci outras religiões, outras formas de pensar. E naquela época, eu gostava muito de pensar. Eu sempre gostei de questionar as coisas. Será que é esse mesmo caminho? O que aquilo fala? O que isso fala? Por que isso fala assim? E eu questionei. Mas houve um tempo que Deus me atraiu de um modo tão incrível que não tinha mais como permanecer longe da presença dEle. Pais, orem pelos seus filhos, independente da idade deles. Ore pelos seus filhos, vigie pelos seus filhos. Cuide dos seus filhos no reino espiritual. Vigia, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele cuida, mesmo no período de ausência, mesmo no período que Ele tem que aprender a andar pelas próprias pernas. E foi assim. E nesse período eu decidi que eu queria traçar o meu rumo. Terminei o colégio, fiz um bom colégio. E quando eu terminei o colégio, eu tracei um rumo para a minha vida. Eu faria faculdade de letras na USP, queria fazer lá. Ficaria um período lá. Depois dessa faculdade de letras que eu faria, eu queria fazer a faculdade de direito. Eu queria ser advogada. E depois que eu fosse advogada, eu queria fazer um curso para ser diplomata no Instituto Rio Branco. Era o único lugar em Brasília. E eu queria ser diplomata. E eu acreditava que eu era capaz de ser diplomata. E eu queria correr atrás disso. E dentro da minha previsão, até os 26, 27 anos, eu já teria feito 3 faculdades. Eu já estaria caminhando para que eu pudesse
dar continuidade a esse meu plano, a esse meu sonho. Mas é engraçado, né? Deus surpreende a gente. E Deus mudou a rota da minha vida. Nesse período, algumas coisas aconteceram. E eu voltei ao Senhor. E quando eu voltei, eu fui a alguns acampamentos. E nesses acampamentos foi muito interessante. Teve um acampamento em especial que, antes de eu ir para o acampamento, sabe quando você sente assim, Deus vai falar alguma coisa para mim? Me deu uma convicção tão grande que Deus ia falar comigo naquele acampamento, que eu falei, tá bom, o Senhor vai falar comigo nesse acampamento, eu vou. Então eu vou combinar assim. Eu orei ao Senhor. Nesse acampamento, vai ser um acampamento diferente. Eu não vou ficar brincando, correndo, jogando bola, conversando com as pessoas. Eu quero fazer um retiro espiritual mesmo. Eu quero fazer um período de separação entre eu e o Senhor. E fui. Só que quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Eu conheci um monte de gente de outras denominações, da mesma denominação, mas de outras igrejas, de São Paulo, de tantas cidades. E eu passei o dia inteiro conversando com as pessoas. O dia inteiro. Falei. Oi, tudo bom? Joguei bola, brinquei, dei risada. E eu tinha me esquecido daquele meu combinado com o Senhor. Esqueci mesmo. Só que chegou o final do dia, eu não sei o que aconteceu. Eu perdi a voz. Eu fiquei completamente afônica, fiquei sem voz. Eu nunca tinha ficado sem voz. Eu não estava gripada, eu não estava com dor de garganta, não tinha nada. Fiquei sem voz. E quando eu fiquei sem voz, caramba, fiquei sem voz, que esquisito. Aí eu lembrei que eu tinha falado aquilo para o Senhor, que eu ia ouvi-lo e que eu não ia falar. E eu falei o dia inteiro. Falei, puxa, Senhor, me perdoa, né? E aí eu deitei na minha caminha lá do acampamento. Falei, ai, Jesus, acabou o dia, me perdoe, eu fiquei sem voz, mas era para ter falado com o Senhor, puf. Dormi. Olha só, apaguei. E a oração ficou para trás. Sabe o que aconteceu? Naquela madrugada, me deu uma dor de barriga tão estranha, que olha só o lugar onde que eu estava. Esse daqui, ó, eram os alojamentos, essas duas fotos de baixo. Ou seja, nos alojamentos não tinha banheiro. Oh, não tinha banheiro no alojamento? Não tinha banheiro no alojamento. Ou seja, no meio da madrugada, no meio da noite, eu tinha que sair sozinha para fora daquele dormitório para procurar um banheiro. Gente, aquilo me deu um medo. Era um breu, era escuro, era no meio do mato. E eu sabia mais ou menos onde que eu estava. Eu não conhecia o lugar direito. E eu falei, tem que ir, eu fui ao banheiro. Lá no banheiro eu falei, ufa, cheguei, né? Ai, mas é ruim a sensação de você estar sozinho num lugar, não é? No meio da madrugada, um lugar que você não conhece. Eu senti medo. Eu falei, ai, Deus, fica comigo, né? E aí, pela primeira vez, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Foi a primeira vez. E não foi com trovão, não foi com uma tempestade, não foi com furacão, mas era uma voz muito suave, como se fosse uma brisa. E dizia, eu estou te chamando. Eu estou te chamando. Eu estou te chamando para a minha obra. E naquele dia, eu sabia que aquele chamado não era um chamado natural, era um chamado espiritual do Senhor. Eu não tinha certeza o que exatamente seria, mas eu imaginei, talvez eu seja missionária, talvez eu seja pastora, talvez eu seja esposa de pastor, eu não sei, mas eu sei que eu quero. E eu fiz essa oração, eu quero. O Senhor está me chamando, eu quero. O Senhor está me chamando, eu vou, eu quero. Só que existe uma distância quando você fala e uma distância quando você faz. E o tempo passou. O que você responde para Deus quando Ele te chama? É fácil quando a gente fala, né?
eu vou te seguir, assim como Pedro, né? Aconteceu alguma coisa, Pedro, eu vou. Pedro era o primeiro a falar. Mas existe uma distância entre o dizer eu vou, ao ponto de você chegar e de fato você ir. Faça-se em mim a tua vontade. E o tempo passou. Isso daqui aconteceu em 93. Faça-se conforme a tua palavra. Se Deus te chamar para fazer alguma coisa que não esteja em seus próprios planos, você consegue responder, Senhor, faça-se conforme a tua palavra? Não é fácil. Em 2008, o nosso pastor anterior ao Paulo, ele foi solicitado para uma igreja de São Paulo. E nesse período, o Paulo ele ficou como responsável local, por 2 anos. E quando tinha passado 1 ano e meio desse período, o superintendente, pastor Marcelo, ele ligou para o Paulo e falou assim, eu preciso conversar com você e com a Noemi. E a gente já tinha em mente o que era. A gente já imaginava. E aquilo me deu um pavor, um medo, uma angústia. E eu comecei a orar. Senhor, o que vai ser essa reunião? O que vai ser? O que não vai ser? E eu não falava isso para ninguém. Mas o Senhor sabia da minha aflição. Senhor, o Paulo, eu acho que o pastor Marcelo vai chamar o Paulo para ser pastor. Meu Deus, e agora? Não, Senhor, eu não quero. Não, é muito difícil, não vai dar certo. Acho que não vai dar certo. Senhor, o Senhor quer mesmo o Paulo para ser pastor? Não, Senhor, não faz isso. Chama outro, chama o Arão, né? Manda o Arão. E eu fiquei lá alguns dias, nem sei quanto tempo, acho que foram meses. E eu fiquei lá orando, Senhor. E olha só que interessante. Chegou um ponto que numa manhã, eu me levantei, numa manhã qualquer que eu ia trabalhar, eu me levantei. Eu fui fazer aquilo que eu sempre faço todo dia. Fui ao banheiro lavar o rosto. Quando eu olhei para o espelho, eu ouvi aquela voz suave, como brisa de novo. Por que é que eu não ia querê-lo como pastor? Não vês que os campos estão brancos? Por que eu não iria querê-lo? Gente, eu fiquei com uma vergonha tão grande. Sabe quando você cai como Isaías? Que fala, ai de mim que vou sofrendo com lábios impuros, impuros lábios no meio de um povo impuro. Mas os meus olhos, os meus ouvidos, tinham ouvido. E não tinha como dizer, não, eu não vou. Não, eu não quero. Porque era o próprio Senhor falando. E o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus da tempestade, que acalmou o mar. O Jesus, que caminhou sobre as águas, que curou os enfermos, que libertou os cativos, os endemoniados. Era o mesmo que falava. Vem, porque os campos estão brancos. Os campos estão brancos. E 2 semanas atrás, o Paulo falou assim, o nível de maturidade espiritual de uma pessoa e de uma igreja é medido pelo posicionamento que ela tem para com Deus. O nível de maturidade espiritual de uma pessoa e de uma igreja é medido pelo posicionamento que ela tem para com Deus. É fé. E quando nós cremos que para Deus nada é impossível, nós ficamos descansados, porque teremos certeza de que quando o medo vier, o Senhor estará segurando as nossas mãos, mesmo que não seja fácil. Então, a distância entre você dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e de fato você ir, porque o Senhor te chamou,
e você dá o primeiro passo para que as águas daquele mar se abram, como assim foi com Moisés, são passos de fé. Esse é o meu querer. Faça-se em mim a tua vontade. O nosso coração, o coração do homem, ele pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, diz em Provérbios 16, 9. E há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Às vezes a gente planeja coisas, mas são caminhos de morte. As nossas decisões, as nossas escolhas, elas fazem duas coisas. Ou elas nos aproximam de Deus, ou elas nos afastam de Deus definitivamente. No começo, o passo a gente vai indo, esse é o caminho. No começo eu começo a me desviar um pouquinho. Tudo bem, só um pouquinho, está perto. Não tem problema, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Daqui a pouco eu estou indo para o outro lado. Muito longe de Deus. Então as nossas escolhas de hoje, elas são importantes. As respostas que a gente dá para o Senhor hoje, elas são importantes. Por quê? Ou elas nos levam para os caminhos do Senhor, mas na medida que eu vou caminhando, ou eu continuo no caminho, ou o caminho não tem mais volta. Acontece. E a palavra de Deus para cada um de nós é: filho meu, não temas, porque eu, teu Deus, eu sou contigo. Ele diz, tem um propósito para a sua vida. Talvez você tenha planos normais para a sua vida, assim como eu tenho. Sabe uma coisa interessante que me aconteceu? Lembra que eu queria ser diplomata no Instituto Rio Branco, formada? Será que aquele meu plano deu errado? Posso contar uma coisa que Deus me falou ontem à noite? Ontem à noite não, foi hoje de madrugada. Era 2h da madrugada quando eu estava orando. Deus falou assim: você continua no caminho que você sonhou. Porque você não foi diplomata do Brasil. Você não foi embaixatriz do Brasil. Mas você é minha embaixatriz no mundo. Eu não me desviei daquilo que eu sonhei. Eu sonhei e aconteceu. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em Salmo 37:5, agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Deus tem um plano espiritual para cada um de nós. Não tem como a gente dizer que isso não existe. Existe. Deus está chamando cada um de nós. Como você tem respondido ao chamado do Senhor? Talvez você pense, eu não sei qual que é o meu chamado. Talvez você esteja fugindo do seu chamado. Mas ouça, Deus quer lhe dizer, qual o seu querer? Quem é o seu Senhor? Você será o meu servo? Ou você será o Senhor de você mesmo? Quem é o teu Senhor? Eu olhei para essa imagem. Eu não quis escandalizar os irmãos, mas essa é uma realidade espiritual que existe. Nós estamos aqui. Deus está aqui. Mas existe no reino espiritual alguém que se interpõe entre nós e Deus. Ele faz separação entre nós e Deus. Ele é o inimigo das nossas almas, Satanás. E ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que a palavra de Deus, ela diz o seguinte, em Efésios 6:10, a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com o evangelho da preparação da paz, podendo apagar todas. E além disso, usem o escudo da fé. Olha a fé, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, guarda-mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. O Senhor nos chamou para ser embaixadores dele. Nós somos os representantes legais de Deus nessa terra, na nossa geração. Cada um de nós é representante de Deus nessa terra. Leiam depois com calma Efésios 6, de 10 a 20. Fortalecei-vos na fé, para que possais suportar os dardos inflamados do maligno. Às vezes, nas nossas casas, a gente tenta fazer o certo e a gente não consegue. Por quê? São dardos inflamados do maligno que ele lança nos corações das pessoas, e quando a gente vê, a gente já falou o que não devia, já fez o que não devia. Só que você pode dar ouvido para o diabo, ou não. Ou você dá ouvidos a ele ou não. E muitas vezes, quando a gente ouve alguma coisa que fere o nosso coração, escuta isso. A nossa guerra não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades no reino espiritual. Às vezes aquilo que o meu marido, que a minha mãe, que o meu irmão falou para mim, não é ele falando, é o inimigo, lançando seta, lançando dardos inflamados para te enfraquecer. Por isso vigia, guarda a tua mente, guarda o teu coração, vigia naquilo que sai da tua boca. Porque Deus também pode fazer com que de você saia algo que seja proveniente dele, do maligno, e não de Deus. Qual é a sua resposta para Deus? Tem um cântico que eu pedi para o Marcelo tirar, fala assim, o meu querer. Nesse cântico, tem trechos que me chamaram muita atenção na letra. Pensem na letra da música quando ele estiver cantando. Mas eu queria dizer que nós devemos ser como Cristo. Cada vez que eu abrir a minha boca, seja Cristo em mim. Cada vez que eu lançar um olhar, seja Cristo em mim. Cada vez que eu caminhar em direção a alguém, seja Cristo em mim. Cada vez que eu abrir a minha boca, sai tanta coisa ruim da nossa boca. Da nossa boca procede o mal. Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Por isso guarda o teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração para não pecar contra o Senhor. Guarda o teu coração, guarda os teus lábios, guarda a tua mente. Essa música, ela diz assim: é uma música do Paulo César Baruch. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam as tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor.
Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir a tua verdade, te honrar com a minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei as tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Faz 2 semanas que eu parei e falei, Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa através dessa música. E quando eu peguei essa música para ouvir, eu falei, eu vou exercitar isso. Não adianta eu querer falar uma coisa e fazer outra. Eu comecei a caminhar em direção a isso. Faz 2 semanas que eu estou tentando fazer isso. Às vezes eu estou dirigindo para ir para o trabalho. Quando eu estou dirigindo para ir para o trabalho, eu peço ao Senhor, Senhor, quando chegar lá, que não seja mais eu, mas seja Cristo andando por mim, seja Cristo em mim. Na hora que eu tiver que falar com alguém, seja Cristo em mim. Na hora que eu tiver que dar uma resposta, seja Cristo em mim. Essa semana especial foi muito difícil. Foi muito, muito, muito difícil. Eu estava compartilhando com o pessoal do louvor. Sabe quando você humanamente, é impossível você não dar uma resposta atravessada? Humanamente era impossível. Mas eu falei, Senhor, o Senhor é maior. Seja Cristo em mim. E nenhuma palavra torta saiu dos meus lábios, para a glória do Senhor. E quando eu caminhei sabendo que era Cristo que estava caminhando. E olha só, até dirigindo. Quando eu dirigi, levei uma fechada feia. Sabe o que eu fiz? Eu fiz assim para a pessoa. Pode passar. Falei, gente, é Cristo em mim. Porque o meu natural seria dar uma buzinada, né? Que é o natural da gente, porque a gente fica nervoso. Eu não fiz isso. Era Cristo em mim. Então, que cada um de nós possamos viver como Cristo andou nessa terra. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos, a gente vai deixar projetando a letra da música. Eu vou pedir para o Marcelo cantar essa música com o Ministério de Louvor. Depois eu vou pedir para o pastor Paulo terminar. Cada vez que passo a passo eu chegarei ao lugar, seja a tua voz, seja os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto teu amor, cada vez que eu quiser o que já não. Cada vez que em silêncio eu dou
Este é o meu Deus. Sim, Senhor. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Eu quero te seguir. Eu quero te obedecer. Viver tua vontade. Refletir tua verdade. Jorrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Jorrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu. Vamos ficar de pé? Queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar agora. Senhor Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor continue falando aos nossos corações agora. Fala com cada um de nós, Senhor Deus. Nós apresentamos a Deus nossos planos agora diante da Tua presença. Todos eles. Nossos sonhos. Senhor Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor nos faça lembrar agora dos Teus planos para cada um de nós. Aqueles planos que um dia nós ouvimos do Senhor, mas nós engavetamos e deixamos eles guardados, porque nós queríamos os nossos planos primeiro. Senhor Deus, traz à tona, Senhor Deus, em cada mente, em cada pessoa, cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, os Teus planos, não mais os nossos, mas os Teus. Pai, faz arder nosso coração, Senhor Deus, pelos Teus planos. Faz arder, Senhor Deus, o nosso coração por aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, eu oro para que o Teu Espírito Santo, para que o Teu poder, Senhor Deus, seja manifestado na vida de cada um aqui. Aquilo que é loucura, Senhor Deus, para o mundo, e a sabedoria do Senhor. Porque é loucura, Senhor Deus, oferecer a outra face. Porque é loucura, Senhor Deus, fazer aquilo que não se faz mais hoje em dia. Mas, Senhor Deus, se isso é loucura para o mundo, nos faz loucos, ó Deus, para o Senhor. Que a gente faça loucura em nome do Senhor Jesus. Porque a loucura, Senhor Deus, para o mundo é sabedoria do Senhor, é graça de Deus manifestado para o mundo, é amor de Deus manifestado para o mundo. Porque eu sei, Senhor Deus, que no primeiro momento pode parecer loucura para o mundo, mas eles verão a Tua graça. Eles verão, Senhor Deus, que ainda existe o amor do Senhor sendo manifestado neste mundo. E o que nós oramos a Deus é que o Senhor então derrame sobre cada um de nós o Teu poder, a Tua ousadia, a Tua graça, Senhor Deus. Que a gente pare de falar não para o Senhor, mas que hoje, Senhor Deus, nesta manhã, a gente possa dizer sim. Senhor, cumpre os Teus planos sobre nossas vidas, em nossas vidas, para que, Senhor Deus,
o Teu poder flua através de nós. Seja como for, Senhor Deus, pode ser no nosso silêncio, mas que o Teu poder, o Teu amor flua através de nós, através, Senhor Deus, das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através, Senhor Deus, do nosso olhar, através das nossas orações, através de um abraço. Seja como Ele for, que o Senhor use as nossas vidas. Então, Senhor Deus, nós oramos assim, Senhor Deus, que o amor do nosso Deus, o nosso Pai querido, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o consolo, a força e a sabedoria do Teu Santo Espírito seja manifestado abundantemente sobre toda a Tua igreja, hoje e para todo sempre, para o louvor da Tua glória. Nós assim oramos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez? Pedir para o pessoal do louvor então nos dirigir.
Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que essa semana seja maravilhosa, com muitas coisas loucas, no bom sentido, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Pode se assentar. Vou passar para Amanda para os avisos. Bom dia, graças a paz do Senhor Jesus. Confraternização de Natal, domingo que vem, dia 22. O valor da confraternização é R$20. Aí vai ter o culto aqui. Depois nós vamos dirigir para o salão do professorado. Foi aonde foi o jantar o ano passado. Que aí a parte o jantar de casais. E aí a parte do almoço vai ser lá. Dia 29/12 não haverá happy hour, devido dia 31 vai ter o culto da virada. Então, as pessoas que vão passar aqui o culto da virada é para trazer um prato de doce e salgado e confirmar o nome na recepção. Dia 21/23, nós temos o retiro. Ainda tem algumas vagas para tá dando nome para colocar na lista de espera que o pessoal vai estar encaixando, tá? E essa inscrição só vai ser oficial a partir da entrada de 25%, que, na verdade, a gente está pedindo para pagar o 25% já, para ter certeza que a pessoa vai estar e não está segurando as outras vagas do pessoal que está lá na lista de espera.